Oi, oi, meu povo, boa noite. Passando aperto aqui, gente. Olhei lá, falei, na hora H, deu problema na transmissão. Falei, Jesus e o meu povo me esperando. Estão me ouvindo bem aí? Deixa eu ver se meu. Não estou vendo meu chat ainda. Vamos ver. Boa noite, Ana, Regina, Laura também. Tá rodando, beleza? Ah, ok. Porque eu não estou conseguindo visualizar aqui no chat ainda não. Espera aí só um pouquinho, deixa eu só chegar, habilitar o meu chat aqui para eu vê-las. Não foi ainda. Aê. Conta aí para mim se tá ok aí para vocês. Sim? Não está aparecendo, eu não estou conseguindo visualizar o chat. Espera só um pouco. Ele encerra para mim, aí eu não estou conseguindo dar o oi para vocês direito. Vi que a Cláudia está aí, a Ana Maria Campos. Quem mais que tá? Laura, eu tô vendo só daí para cima. O meu tá considerando como se estivesse com replay no chat. Ai, deixa eu ver aqui. Eu acho que foi o outro que consegui achar esse povo aí. Deu certo? Não consigo ver. Gente, vou fazer o seguinte. Não estou conseguindo acompanhar pelo meu. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir aí bem. Se tá... Deu, né? Então, beleza. Vou tentar acompanhar pelo celular, porque aqui pelo computador eu não consegui ainda. Bom, boa noite para vocês. Desculpa o atraso. Hoje foi falha técnica, estava tudo planejado e organizado aqui. De repente, na hora H, sempre dá uma encrenquinha, né? Então, a Ananda já chegou. Bem-vinda, viu, Ananda? Vi que a Giza tá aí. Acho que a Giza é nova no canal, não é, Giza? Me conta. Giza Marques, minha xará, eu acho que é minha aluna. Depois me conta se é. A Cleide tá aí, Ana Maria, lá das escolas do Pancará. Eu vi que o pessoal do Rio Grande do Norte já tá aí também. Deixa eu ver mais se tem. A Janice, bem-vinda, viu, Janice? Bom demais te ter por aqui. A Ione também está aí. As alunas da Geniana, se tiver por aí também, vai me dando um oi, para eu conhecê-las também. A Katiuski, que estava aí, né, colocando, ajudando a gente na divulgação, muito obrigada. A Giza de BH. Deixa eu ver mais se temos. Aê, bem-vindas então. Pessoal, hoje eu não vou me demorar muito, me delongar muito nessa parte inicial, porque eu quero aproveitar a Geniana, né, que dispensou um tempinho lá da correria dela, está no trabalho até agora, para poder conversar aqui com a gente. Então, eu vou acolhê-las rapidinho e depois eu vou passar a palavra para a Geniana para a gente conversando. Eu vi que tem gente lá do Jequitinhonha hoje, a Cleide, né, Cleide? Bem-vinda, Auxileia. Falar nisso, Auxilia, depois você me conta, você tinha me falado que tinha do nome seu errado no certificado, e depois eu não me lembro se eu retornei. Se eu não tiver retornado, você me avisa por aí, por favor. A Regiane falou que também é nova no canal. Bem-vinda, viu, Regiane? Aqui no canal a gente tem live sobre TDAH, que é esse quadro de agora, mas tem algumas também sobre dislexia, disgrafia, a parte mesmo voltada aí para os transtornos específicos de aprendizagem. Depois dá uma olhada nas playlists aí. Juliana Soares também, bem-vinda, viu, Juliana? Bianca, a Luciana Goiás, né, que a Ione é de Goiás. Bacana demais. Ô, povo bacana. Gente, só para quem está chegando hoje novo no canal, eu queria só combinar com vocês uma coisa. Durante a live, eu vou falar 3 palavras-chave, vou fazer algumas interrupções aí da Geniana e vou falando 3 palavras ao longo aí da live. E depois eu já vou colocar para vocês na tela também. E ao final vocês vão precisar dessas 3 palavras para preencher o formulário do Google para vocês receberem certificado, tá? Eu certifico todos que participam da live de quarta. Então fiquem atentos aí nas palavras-chave, eu vou falando de uma a uma, geralmente uma no início, uma mais no meio da live e outra no finalzinho, tá?
Renata também Macedo está aí, bem-vinda, viu, Renata? Obrigada aí pela participação. Meu pessoal de Bambuí, gracinha demais, viu? A Maria Sueli diz que a live hoje promete. Verdade, viu? Porque a Geniana é muito fera, Sueli. Nós estamos muito bem equipadas aqui no canal, né? Porque a Maria Sueli já veio, deu um show aqui também, as meninas. Fico muito feliz aí. Pessoal, eu já vou fazer o seguinte: eu vou compartilhar agora a minha tela aí com a Geniana, já para recebê-la. Vou deixar ela se apresentar, mas eu gostaria de antemão agradecê-la aí pela presença. Pode compartilhar nós duas na tela, por favor? Ok, já? Geniana, agora você está na tela comigo, tá? Muito bem-vinda, muito obrigada aí pela presença, por ter aceito o convite. Perdão por ter te feito ficar no serviço mais um pouquinho, né? Seu horário de descanso, de ir para casa. Te agradeço demais e assim, seja muito bem-vinda ao canal. Volte sempre, volte também, né, para divulgar temas, informações que você esteja organizando. Pode ficar à vontade também para divulgar seus cursos, suas mentorias. Sinta-se muito em casa, tá? Bem-vinda. Eu vou deixar que você se apresente, fique muito à vontade para poder fazer essa parte, né, inicial. E eu vou estar acompanhando o chat, te dando os feedbacks por aqui, tá bom? Bem-vinda. E é todo o seu canal hoje. Que responsa, hein, Gi? Primeiro, agradecer o convite. É sempre importante, né, essa oportunidade de trocar um pouquinho, de conversar um pouquinho, de provocar um pouquinho, né, os nossos profissionais da área de educação. Quem me conhece sabe que esse é meu lema. Eu acho que a gente está muito mais para provocar, para fazer pensar, do que qualquer outro ponto. A gente está num momento muito crucial para isso. Então, muito obrigada, Gislene, assim, pelo convite, pela oportunidade. Estamos aí. Acho que temos muita coisa. A turma ficou animada quando eu disse que estaríamos juntas aqui, né? Então, eu acho que temos muitas coisas para discutir, para a gente caminhar, enfim, em prol aí, né, da troca de ideias e de experiências com o nosso povo. Bom, meu nome é Geniana Faria, para quem não me conhece, sou pedagoga de formação, mestre, doutoranda, psicopedagoga, né, com uma trajetóriazinha aí, já não vou falar muito quanto tempo, né, não precisa. Uma trajetória aí nas discussões do desenvolvimento cognitivo, desempenho escolar, né, tenho aqui hoje estou aí lecionando no curso de psicopedagogia, e à frente aqui da Secretaria Adjunta de Educação aqui de Minas Gerais. Né? Então, obrigada. Acho que essa é a minha apresentação aqui, sem me delongar, porque nosso prazozinho é curto, né? E dizem que a gente fala muito, Gislene. Né? Eu já ouvi isso por aí. A gente não termina a aula na hora, sempre passa um tempinho, né? Então, a gente não pode, a gente precisa ficar muito atenta aí aos horários. E também não posso perder a oportunidade de te parabenizar, não é, pelo canal, pelas discussões, por esse apanhado de discussões importantes, né, relacionadas aí ao TDAH. Hoje, mais especificamente, acho que uma temática relativamente nova, com uma discussão tão mais aprofundada na nossa área da educação, né, feita por profissionais da educação. Né? Eu acho que discutir sobre função executiva e as habilidades, não é, para a vida, para a aprendizagem, quais são as consequências, em que medida essas funções realmente, não é, afetam o desenvolvimento. Isso é muito novo, posso dizer assim, pelos próprios estudos na área, né? A gente ainda não tem grandes estudos aqui no Brasil vinculando a esse processo da aprendizagem, né? Então, parabéns aí pela escolha da temática e por essa organização. Bom, eu queria começar dizendo que a gente sempre precisa entender, não é? O que é esse processo de aprendizagem? Eu acho que a primeira reflexão quanto ao processo da aprendizagem, que está muito além e muito para além, eu acho que esse é o ponto importante de partida para a gente falar sobre função executiva, é pensar que nós estamos falando aqui de aprendizagem numa perspectiva muito ampliada, né? Muito para além
do que trabalhamos no processo escolar. Porque quando a gente pensa sobre isso, entendendo a aprendizagem, a gente está falando de habilidades para a vida, né? E aí esse é um ponto que eu considero importante para que a gente tenha uma boa compreensão da importância de se entender funções executivas. A gente tem muitas pesquisas que estão tratando sobre o cérebro em desenvolvimento, né? E isso tem ficado muito forte também aqui na nossa área, que tem mostrado que experiências da primeira infância, e eu queria muito reafirmar isso, né? Por mais que a gente tenha um desenvolvimento, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer da nossa live, né? Elas se desenvolvem ao longo da vida, mas como que a primeira infância, né? É aí que a gente precisa ter uma atenção maior, né? Para construir bases quando a gente está pensando em uma força de trabalho capacitada, em uma comunidade responsável, em um país economicamente próspero. É importante a gente chamar atenção para esses pontos, porque é na primeira infância e com essa perspectiva de desenvolvimento do cérebro, e daqui a pouco eu entro fazendo essa relação com as funções executivas, que a gente começa, né, a realmente ter a base para questões futuras, para questões que serão vistas e desenvolvidas na sua integralidade em momentos futuros. Né? Mas a gente precisa, mais do que nunca, entender a importância da primeira infância neste movimento, né, para organizações futuras. Isso me preocupa muito, porque muitas vezes nós não fazemos essa associação, não temos cuidado com esses processos, né? Esquecemos que é ali na educação infantil que a gente desenvolve habilidades que serão essenciais para uma autorregulação na vida adulta, né? E disso que a gente vai falar aqui um pouco, e a gente precisa mudar esse nosso olhar, né? Porque aí é um olhar muito mais responsável no que se refere realmente ao desenvolvimento da aprendizagem para se ter uma boa condução de vida. Bom, e o que acontece? A gente, então, começa a ver, e os estudos começam a nos mostrar e a nos evidenciar, né, que tem um conjunto de habilidades que elas são essenciais. Elas são essenciais para o desempenho escolar, para a preparação da vida, para a adaptação, para uma organização de vida futura, né, para que a gente tenha um bom controle, né, de problemas de saúde, para que a gente possa ter um bom movimento organizacional, né, nessa perspectiva. Então, isso começa a aflorar muito aqui na nossa área e começa a nos chamar a atenção. Né? Ou seja, hoje nós já temos numa perspectiva da ciência da aprendizagem, que esse é outro ponto que a gente precisa trazer muito para as nossas discussões, né? Como a ciência da aprendizagem vem nos mostrar, por evidências, o conjunto de habilidades que são essenciais, então, para a gente viver, né, e ter uma boa qualidade de vida futura, em todos os aspectos. Por que eu chamo a atenção desse ponto? Porque muitas vezes nós estamos preocupados, né, com o desenvolvimento de habilidades estritamente cognitivas, ou que estão vinculados ao processo de ensinagem, né, e de aprendizagem escolar. E às vezes a gente deixa de dar atenção para essas outras habilidades que são essenciais. São essenciais para esse desenvolvimento, para esse desempenho de vida. Né? Eu acho que a gente tem aqui uma boa oportunidade de chamar a atenção e dizer para esses professores, psicopedagogos, pais, pessoal, vamos nos atentar para essa discussão, né? Discutir sobre essas outras habilidades que são essenciais e quais são os impactos dela na nossa vida escolar, mas não só escolar, ela precisa estar em ênfase aqui. Então, o que a gente começa a perceber? Né? Que no nosso cérebro, a capacidade, então, de manter e de trabalhar as informações, de focar pensamentos, de filtrar distrações,
Tudo isso são habilidades que são desenvolvidas e que são habilidades que vão impactar fortemente, né, no nosso desempenho enquanto trajetória, não só escolar, mais uma vez eu reforço, mas de vida. São habilidades que estão estritamente ligadas ao nosso processo de sucesso, né? Eu falo muito, né, Gi, que muitas vezes nós temos aprendentes com bom desenvolvimento cognitivo ou com perspectivas importantes de desempenho escolar, né, mas que não conseguem um sucesso na vida adulta, porque não conseguem filtrar distrações, não conseguem se controlar, não conseguem trabalhar, né, as informações, retém, como é que controla isso, como é que se coloca, que postura que se tem. Então, todos esses processos a gente precisa trazer para o nosso seio aqui de discussão e começar a perceber que não dá mais, né? Não dá mais para a gente fugir da perspectiva do trabalho dessas habilidades. E aqui eu ainda me refiro, né, a uma ideia de habilidades, desenvolvimento de habilidades e de competências no seu formato mais geral. Então, não dá mais. Né, porque Geniana, não dá... tem uma fala aqui que eu acho que vai contribuir muito com, né, com essa. Vai de encontro com o que você está colocando. A Sueli, uma das meninas aqui no chat, ela teve até aqui no canal, Maria Sueli, ela falou assim: ciência a favor do ensino. É propício a gente compreender essa relação. E aí entender, né, que quando a gente fala desse ensino, não é um ensino escolar. Quando a gente fala Exato. dessa preocupação aí, né, com TDAH, com as funções executivas, que isso vai comprometer a vida financeira desse adulto, vai, né, a ideia do planejamento, da organização, do convívio, das relações, que são aspectos que a gente precisa considerar, né? E é isso, né? Então, assim, o que a gente precisa trazer aqui para a nossa discussão educacional é de que existem outros fatores que a gente precisa cuidar. Que muitas vezes isso está muito explícito, né? Então, estudantes que se preparam muito bem para o Enem, né? E chega no momento da prova, não tem o autocontrole, não conseguem se concentrar, não conseguem, não é? E isso atrapalha ou, né, impossibilita muitas vezes que ele consiga ter um sucesso planejado. Não era a falta do conhecimento, do conteúdo escolar, né? Então, são as outras habilidades que a gente precisa desenvolver. E essas habilidades que eu tenho falado aqui são nada mais do que o que a gente está tratando aqui hoje da função executiva, né? Porque eu gosto hoje, que eu provoco muito as meninas, que às vezes a gente fala a gente tem alguns conceitos, né? Então a gente fala tanto de funções executivas, funções são isso, mas a gente não para pensar, né? E eu tenho dito isso muito, quem está aí, que são meus alunos, sabem disso. Às vezes a gente não para pensar o que é que está por trás do conceito, né? Por isso que eu acho sempre importante a gente situar o significado antes de trazer o conceito. Então, tudo isso que a gente está dizendo, dessas habilidades que são importantes, que são intervenientes, que nos fazem ter outros mecanismos importantes, que nos permitem trabalhar informações, que nos permitem filtrar essas distrações, que nos permitem mudar a rota aqui no meio do caminho, que nos dão essas condições, é o que nós estamos chamando de funções executivas. É aquelas que permitem que a gente tenha um controle dos comportamentos, das emoções, né, controles cognitivos. Né? Então, é disso que nós estamos falando. Né? Que habilidades são essas? Como é que isso pode realmente intervir aqui na nossa vida, né? E que isso vai afetar diretamente o processo. E quando a gente fala isso, então, né, de funções executivas que estão relacionadas à minha possibilidade de controle de comportamentos, de emoções, a gente já percebe, então, a grande relação que isso tem com o TDAH. Né? Por quê? Né? Aqui a gente já começa a perceber, bom, né? O transtorno que tem, né, como a sua premissa essa organização comportamental, né? Ou da hiperatividade. Né? Então, como é que a gente começa aqui a fazer uma relação importante entre o desenvolvimento dessas habilidades? Eu acho que isso
facilita a nossa compreensão e de como é que ela está estritamente relacionada ao transtorno, ao TDAH. Né? Então, como é que a gente já percebe, e isso eu queria chamar a atenção, como é que a gente precisa, de antemão, entender do que a gente está tratando quando a gente fala de funções executivas, né? O que essas habilidades realmente vão impactar para que a gente possa ter a tranquilidade de dizer, olha, então a associação é essa. Então, quando eu estou me referindo ao TDAH, que é o centro aqui da discussão hoje, então, por quê? Por que ela afeta? Quais são os princípios? Como é que eu vou, então, pensar em estratégias para contornar? Mas isso vem, não é, a reboque aqui da compreensão, primeiro, profunda do que não é, do que são essas funções executivas. E é importante de dizer, né, que a gente não nasce com as funções executivas desenvolvidas. Né? A gente não nasce com essas habilidades desenvolvidas. Nós nascemos com potencial para desenvolvê-las, como todas as outras. E quando a gente, então, diz que a gente nasce com potencial para desenvolvê-las, vem aqui também, então, não é uma grande responsabilidade dos adultos, em especial, né? Que estão aí no entorno dessas crianças, para que isso seja desenvolvido. E eu acho que esse é outro ponto importante que a gente precisa, né, chamar atenção. Né? A gente... Geniane, Oi, e Gi. a hora que você coloca essas questões, sabe, eu fico muito assim, pensando bastante nessa questão de como que a escola é importante também ter esse conhecimento, entender o que são as Exatamente. funções executivas, o que esperar, né, de cada faixa etária, de que modo que a gente vai fazer isso, criar ambientes e espaços ali dentro da escola para que isso aconteça. Então, eu sempre penso que não é uma discussão que tem que ficar só no âmbito da psicopedagogia, no De âmbito do jeito nosso nenhum. atendimento, né? Mas para casa, para a família, enfim. Juliana, antes de você continuar, deixa eu só falar a primeira chave, Por favor. palavra-chave. Pessoal, anotem aí, por favor. O Thiago, acho que vai colocar aqui na tela também. A palavra-chave é atenção. A primeira palavra-chave, atenção. Para quem chegou, anotem a palavra-chave, que depois eu vou liberar um formulário no finalzinho da live para vocês receberem a certificação de hoje, tá? Vão ser 3 palavras-chave. A primeira, atenção. À vontade, desculpa, Juliana, à vontade. Bom, então acho que o que a gente precisa, né, no primeiro movimento aqui de compreensão é de que, então, a gente nasce com potencial de desenvolver, que começa lá, inicia por volta do primeiro ano de vida, né, e vão estar consolidadas só lá no final da adolescência, início aí de vida adulta, algumas continuam desenvolvendo aí pelo período de vida adulta. Então, é algo que está permeado em toda a nossa trajetória de aprendizagem. E aí, reforço mais uma vez, de aprendizagem, não escolar apenas. Tá? É importante a gente ter sempre essa clareza. Né? Isso está vinculado ao nosso processo de aprendizagem. Lembrando sempre que nós estamos tratando de habilidades para a vida. Não só, então, do nosso processo escolar, mas também do nosso processo escolar. Né? Por que isso? Para a gente garantir que essas crianças desenvolvam essas capacidades, a gente precisa entender que essas interações, não é, e essas experiências que elas vivenciam tem muito, né, ou precisa estar muito em consonância, né, com o que a gente oferta para ela em termos de possibilidades. E aí também a escola, também a família, também né, o círculo de vivência que ela tem, de amigos, né, de pessoas que cuidam, né, de familiares. Né? É importante a gente entender que essas interações e essas experiências, elas podem fortalecer ou elas podem enfraquecer essas habilidades em desenvolvimento.
E aí é o que a gente diz muito, né, do próprio processo de estímulo, né, do que a gente vai oferecer, de quais são os mecanismos. Por isso que Gislene fala aqui da importância da escola, como o que eu quero reforçar é que não é só, né? Porque muitas vezes a gente também leva para a escola algumas possibilidades que não é dela apenas, né? São de todas as interações que se tem no entorno dessa criança. Eu estou chamando a atenção aqui da criança, porque é onde a gente realmente inicia e tem o grande boom do desenvolvimento das habilidades. Então, a gente precisa ter clareza aqui para pais, não é? Para familiares, para responsáveis, enfim, para todos que estão envolvidos no processo de desenvolvimento e de aprendizagem dessas crianças, é que faz muita diferença, né? Então, a gente pode ou fortalecer ou a gente pode enfraquecer essas relações, dependendo do tipo de interação que a gente possibilita. Então, assim, quando a gente tem crianças que têm a oportunidade de desenvolver essas habilidades de função executiva, de autorregulação, que a gente precisa muito trazer para a nossa discussão, de maneira bem sucedida, as experiências individuais e essas experiências sociais vão sofrer o benefício, né, e vão vivenciar esse benefício ao longo da vida. Porque o que a gente está reafirmando aqui? Desenvolvimento de habilidades para a vida. Quando a gente está falando da perspectiva da função executiva, nós estamos falando de habilidades que a gente precisa para o nosso caminhar de vida. Então, se a gente tem essa oportunidade de desenvolver bem, a gente tem também a possibilidade de nos tornar adultos com uma perspectiva social, de se colocar, né, enquanto postura muito mais bem organizada. Né? Por isso, de novo, a importância da gente possibilitar que essas crianças tenham essa oportunidade de desenvolver bem, né, nas suas interações. Geniane, tem uma pergunta aqui no chat, eu acho que você vai comentar dela logo adiante, mas eu vou te fazer para você conduzir aí, né, a responder no momento adequado. Perguntaram quais que são as habilidades que estão envolvidas, diretamente envolvidas nas funções executivas. A gente tem... Bom, eu vou aqui tentar traçar um caminho e talvez dar uma organizada aqui até por características. Quando a gente está falando, por exemplo, do desempenho escolar, né, a gente precisa pensar que a criança ela vai conseguir começar a controlar as respostas, então ela consegue se autorregular. O que é isso? Ela consegue parar, ela consegue esperar, ela consegue, né, dar um tempinho ali antes de te responder. Sabe aquele movimento do eu já quero, já faço, e já responde, e você vai organizando para que ela consiga parar um pouquinho, para que ela consiga esperar um pouquinho. Né? Esse é um movimento importante que é o que a gente fala muito também da autorregulação, quando você consegue acalmar, quando você consegue esperar, né? A gente vai ajustando essas possibilidades. Daqui a pouco elas conseguem respeitar regras, saber o momento de parar, de que agora não é minha vez, né? E isso são movimentos, por isso que a gente está dizendo aqui de habilidades para a vida, que você vai percebendo aqui a importância. Então, de agora parar, de agora você não vai, de agora você não vai pular, agora você vai ficar aqui, agora você vai esperar. Né? São movimentos que são habilidades que são desenvolvidas. Por isso que a gente tem que ter muito, muito cuidado, né, Gi, com aquela fala, eu falei isso na minha última aula, do mau comportamento. Né? Como é que a gente, às vezes, não tem essa... Por isso que a gente está aqui, e a relação com o TDAH. Por que a gente tem que ter esse cuidado? São habilidades que são desenvolvidas. Né? De você se acalmar. E para essas crianças, e nós vamos mostrar aqui um pouquinho, tem uma diferenciação. Né? Por que elas são mais afetadas quando a gente está falando de funções executivas? Porque é essa dificuldade. Né? Então, assim, quando a gente está falando de desempenho escolar, né, que eu acho que é um ponto importante aqui,
Essas habilidades elas vão ajudar as crianças a se lembrar, a seguir regras, evitar distrações, como eu disse, controlar suas respostas, conseguir ajustar e conseguir compreender quando uma regra muda. Estou tentando aqui pensar de forma mais prática, mais orgânica de vivência, para a gente conseguir pensar lá no nosso dia a dia, né? Conseguir controlar as suas obrigações de longo prazo. Ela sabe que ela vai ter que fazer uma coisa, ela vai ter que esperar até lá, né? Então, esses são movimentos, são habilidades que a gente está vinculando aqui quando a gente diz de função executiva. São essas habilidades que estão associadas, né? Quando a gente tem, por exemplo, habilidades que são desenvolvidas aqui na perspectiva de comportamentos positivos, né? Então, conseguir trabalhar em equipe, conseguir escutar o outro, conseguir respeitar o tempo do outro, conseguir tomar decisão, né? Conseguir parar, pensar, olha, então eu tenho esses dois caminhos, eu vou neste, a tomada de decisão. Isso tudo são habilidades, de novo eu volto, que são desenvolvidas e que estão ligadas à ideia aqui do que a gente está tratando de funções executivas. Percebem como são muitas nuances que estão aqui no entorno de fatores que são intervenientes nesse processo, que vão estar estritamente ligados à aprendizagem, porque para eu aprender, eu preciso integrar, eu preciso atentar, eu preciso me controlar, eu preciso focar. Então, todas essas habilidades que estão associadas são habilidades que precisam ser desenvolvidas para que a gente tenha esse movimento, inclusive, de vida adulta. Parece que deu uma... Eu tô aí, Gi? Parece que deu te ouvindo bem. Parece que deu uma paradinha. Aqui tá chovendo muito, não sei como que tá aí. Aqui resolveu. Não, aqui ainda não. Por enquanto, não. Só que para mim parece que tá dando uma... Parece que eu tô fugindo, eu não tô me vendo nem me ouvindo direito. Tá, só um pouquinho então. O Thiago vai verificar. Deu certo? Tá tudo ok com o dela? Thiago, está tudo ok, pessoal, está ouvindo bem. Deixa eu só comentar uma fala. Você está me ouvindo bem, Geriane? Tá um pouquinho. Parece que tá meio travando, mas eu tô te ouvindo, mas parece que tá meio que travando, mas vai lá. Tem uma daqui no chat perguntou o seguinte: crianças com TOD, né, em caso de crianças com TOD, é possível treinar também essas habilidades? Esse treinamento das habilidades motoras, esse desenvolvimento, ele é comum, ele é possível, né, de ser realizado aí nos diferentes, né, transtornos, inclusive aí no TOD? Gislaine, você tá, meu? Oi. Me perdoa, mas eu acho que a minha. Eu acho que é a minha. Aqui tá tranquilo, o pessoal tá te ouvindo bem também. A Simone já deu o ok, falou que o áudio tá beleza, o pessoal tá te ouvindo bem. Deixa eu te pedir um minuto, porque para mim tá muito picado. O pessoal tá só olhando aqui para mim se é a minha. Me dá um minutinho aqui, Gi, por favor. Tá, beleza. Eu vou só voltar para minha tela aqui, vou pedir o Thiago para me colocar na tela, eu vou responder algumas questões, enquanto você se organiza aí, você me dá um ok. Bom, enquanto a Geniana se organiza lá, pessoal, deixa eu só ir dando uns feedbacks aqui, porque ela não está acompanhando pelo chat, aí por isso que eu estou fazendo a relação aqui, tá? De passar para ela. E aí eu já vi, né, a Maria Sueli colocando a questão aí, né, Maria, das funções executivas, controle inibitório, a Silvia também já tinha lembrado, né, da questão do controle inibitório, que é esse, né, dessa organização, dessa espera, dessa estruturação aí, desse tempo de se organizar para esperar, de se organizar ali diante de uma situação, controlar mesmo essa impulsividade. Beleza, bem lembrado. A questão da flexibilidade cognitiva, de pensar estratégias onde são possíveis ali, dentro daquele contexto, né?
fazer algo, a mesma coisa de forma diferente, ou utilizar determinado recurso, determinada ferramenta, de maneiras, né, diversificadas. E aí a flexibilidade cognitiva também é um aspecto importante dentro das funções executivas. O planejamento, que a Geniana estava falando, a gente vem discutindo também, que é uma questão que vem muito de encontro às demandas aí do que a gente fala do TDAH, a dificuldade de planejar, de se organizar, e aí, de novo, lembrando que essas habilidades são para a vida, não são restritas ao contexto escolar, não é um treino só, né, no sentido de vou trabalhar assim, assim, no contexto da sala de aula, que é ali só uma questão escolar, né, uma questão para a vida. Planejamento, controle inibitório, flexibilidade cognitiva, memória, atenção, são aspectos que a gente utiliza como importantes aí para várias... Ai, peraí, só um pouquinho. Ô, Geliane, não sai não, por favor, porque senão desconfigura a nossa tela, ok? Pode sair? Só um minutinho, tá, pessoal? Vou colocar uma pausa na live rapidinho, só até a Geliane entrar e sair e a gente volta. Só um minutinho, tá? Eita, eita, meu povo. Gente, a Geliane não conseguiu retomar. Ela estava na cidade administrativa e lá tá sem internet. A gente tentou aqui pelo celular, ela não conseguiu. Eu vou seguindo, depois eu convido novamente para a gente fazer uma parceria aqui no canal também, para discutir outras temáticas. Não vou dar conta de fazer tão bem quanto ela, mas vamos, né? Bom, estou acompanhando aqui o que vocês colocaram. Deixa eu só aí. Que vocês colocaram com relação ao psicopedagogo. Era algo que a gente comentou na formação que eu trabalhei sobre TDAH essa semana. Vocês estavam dizendo, né, no Fantástico está passando, né, uma série sobre TDAH, está muito boa, inclusive. E aí o pessoal sentiu falta, né, da importância do psicopedagogo nesse processo, né? Não foi mencionado, né, o papel, a nossa importância nesse contexto. E, de fato, é algo que a gente vem discutindo e chamando atenção para isso. O psicopedagogo, ele faz essa mediação, né, esse processo, essa avaliação, esse acompanhamento ali junto com uma equipe multidisciplinar. A gente vai lembrar de novo do que a Sueli trouxe, né, há alguns dias, que é essa questão da equipe do tratamento multimodal. A gente tem que pensar sempre no TDAH a partir desse ponto de vista. E não só, né, quando a gente fala de função executiva, a gente não está dizendo que quem precisa, né, de trabalhar, de evidenciar essa parte é só no TDAH. A gente vai pensar também, além do TDAH, a TEA, né, e diversos outros contextos em que as funções aí às vezes não estão tão preservadas ou as funções executivas não estão estimuladas o suficiente, que vai demandar desse treino, desse trabalho intensivo aí mesmo, né? Então essas questões elas são importantes mesmo. Vi também vocês comentando. Onde que era que estava? Que eu acho que foi até a Sueli. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Ah, foi a Sueli, não, foi a Rejane. Rejane perguntou assim: como auxiliar adultos com TDAH? E aí a gente tem que lembrar muito daqueles conceitos que a gente já veio, né, discutindo aí ao longo das lives. Além desse processo das funções executivas, que são extremamente importantes, são fatores, aspectos que a gente sabe, né, que impacta diretamente no TDAH, quando a gente vai falar de controle inibitório, quando a gente vai falar da ideia da memória de trabalho, que fica aí comprometida nesse processo, né, de aprendentes de TDAH, não só na infância, mas ao longo da vida. Então, para a gente ajudar esse adulto, a gente tem que entender, avaliar mesmo, né, quais são as questões que estão ali. É um TDAH desatento? É um TDAH hiperativo, impulsivo? É um TDAH combinado? Para auxiliar, para ajudar, seja o TDAH ali, né, da criança também, ou quanto adulto, é preciso a gente conhecer e entender ali o que precisa de fato ser estimulado, aonde que está, né, os processos. Não dá para a gente pensar também, gente, no TDAH como uma coisa padrão, sabe? Todo TDAH tem dificuldade nisso, ou isso funciona para essa criança e vai funcionar para todos. Claro que a gente sabe dos comprometimentos, das partes, né, que são impactadas ali, mas tem essa parte também que a gente precisa considerar do sujeito, da relação, do ambiente, né, do contexto de estímulo que essa criança, que esse adolescente recebe, como que essa família se organiza, em vários fatores que vão impactar nisso. Então, auxiliar alguém, né, um aprendente aí com TDAH, seja qualquer
a idade, né? A gente precisa fazer uma avaliação, perceber quais que são as áreas que a gente está precisando ali, né? Desenvolver quais são as habilidades, quais são os comportamentos que a gente precisa fazer essa intervenção, tá? E aí a gente vai pensar no TEA, no TOD, né? Em diversos outros contextos. A Maria Sueli, né, concordando aí com a Regiane, falando da questão da psicoeducação, que contribui demais também para o tratamento do adulto. E aí a gente vai pensar na ABA, né, na terapia ABA, a gente vai pensar nos treinamentos voltados no contexto aí da psicoeducação também, para treinar habilidades aí das funções executivas. Deixa eu ver mais se tem alguma pergunta. Ah, tá. A Juhalu está falando, né? Que tem, a filha dela tem TDAH sem a hiperatividade, é o déficit de atenção. Não dá para generalizar, né, Naira? A ideia é essa mesmo de não generalizar. Bom, eu vou seguindo e aí qualquer coisa também eu vou fazendo umas paradas, porque agora eu fico sem apoio aqui de quem olha lá para mim no chat. Eu vou tentar fazer por aqui e vou fazendo umas paradas. Se eu demorar, eu chego aí, tá? Bom, a gente falou um pouco, né? Gente, eu chamei ela de Giana umas 30 vezes hoje, né? A Geliana, ela falou um pouco desse contexto da função executiva e de como que a gente precisa, né, desse aparato, dessas habilidades para a nossa vida, seja lá qualquer área, né? Em qualquer idade. E quando a gente fala de função, qual que é o conceito, né? Se fosse dizer assim, qual que é o conceito de função executiva? A gente vai pensar, né, numa área ali do cérebro, né, na função do cérebro, na verdade, em que envolve um conjunto de habilidades que precisam funcionar de forma integrada. É muito comum a gente escutar, por exemplo, com crianças, né, com TEA, fala assim, nossa, mas ele é tão inteligente, ele fala um tanto de idioma, ele faz um tanto de coisa, mas ele não consegue amarrar o sapato, ele não consegue vestir a blusa, como que pode? Porque são funções, não está ligada, né, ao QI, a inteligência propriamente, né, mas são funções, são habilidades que o nosso cérebro possui de mecanizar esse processo, né, de fazer uso ali de alguns recursos que a gente faz praticamente no automático, né? Se eu for pedir para vocês, olha, descreve para mim o que, que vocês precisam, como que vocês fazem café? Aí vocês vão ter que parar e pensar, o que eu faço primeiro? Quando eu, né, vou montar um café, eu vou fazer um café ou eu vou fazer um arroz. E isso está muito ligado, né, nessas funções integradas no nosso cérebro, que a gente está chamando aí de função executiva. E isso vai nos ajudar a funcionar bem nesse espaço, né, no ambiente, na vida como um todo. E assim como foi reforçado pela Janiana, essas habilidades voltadas para as funções executivas, a gente não nasce com elas, né? Então, a gente não nasce pronto, a gente nasce com a predisposição para desenvolvê-las. E aí, alguns transtornos, como o TEA, como o TDAH, compromete essa habilidade aí, esse desenvolvimento natural. E aí a gente vai, natural entre aspas, né? Porque na verdade ele é estimulado por um ambiente. Mas a gente vai aprendendo pela imitação, a gente vai aprendendo pela observação, pela estimulação, pelos processos. E quando a gente vem, né, pensando em transtornos como TDAH, como TEA, ele vai impactando nesse processo de construção dessas habilidades. Então, a gente tem sim um aparato biológico, o TDAH também tem, embora, né, comprometido algumas dessas funções, que vai se desenvolvendo com o tempo. É como se a gente pensasse em algo que está sendo esculpido, né? Então, a gente parte ali de um processo onde a gente vai nascendo e se construindo enquanto sujeito, desenvolvendo habilidade de planejamento, desenvolvendo habilidades de esperar, né, de controle inibitório, exemplificando, né, uma criança, por exemplo, que está lá, chegou na casa do vizinho, ela está lá com 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, e aí ela chegou, viu alguma coisa que ela quer, ela vai e pega, ela não espera oferecer, ela não tem esse controle, né, diante de uma situação. E ao longo do tempo, o que a gente vem fazendo? Né? A gente vem se educando nesse processo de socialização, trabalhando essas habilidades para a gente dar conta de se conter. Por mais que a gente tenha nesse contexto ali, né, pessoas mais impulsivas, como é o caso aí, né, do TDAH, a gente já tem um controle inibitório muito maior. Então, esses comprometimentos que estão ligados ao TDAH é algo que a gente precisa desenvolver, precisa trabalhar para que isso, né, treinar mesmo, né? Literalmente treinar essas habilidades, e aí o psicopedagogo faz um papel muito importante nesse processo, não só, né, o âmbito da psicoeducação, né?
também é algo importante, e aí a gente vai ensinando essas habilidades. E no caso, né, do TDAH, que a gente sabe que tem esse comprometimento, a gente vai fazendo, né, estimulações desse processo. Quer seja aí por meio dos jogos, por meio dos treinamentos, quando é algo mais importante, pelo suporte visual, pelo suporte do celular, muitas vezes, né, que vai despertar, que vai ajudá-lo na organização a partir de uma agenda, de um post-it, os vários recursos que a gente vai utilizar aí para fazer esse processo de apoio e de suporte a essa criança, a esse aprendente com TDAH. Tá? Então, as funções executivas, elas têm essa parte importante. A gente precisa também, né, entender que nesse aprendente, ele tem ali um comprometimento nessa área que precisa de um estímulo maior do que a gente já dá, né, ao longo do meio, ao longo desse processo. Deixa eu só dar uma olhada aqui no chat, eu já falo a segunda palavra-chave. A lista de presença, Rosilene, eu vou liberar, tá no finalzinho, aí eu já aviso para vocês, tá bom? A Maíra falou assim, que o sonho dela é trabalhar comigo. Ô, oh, beleza, tá fácil, só chamar que eu vou, hein? A Silvia está chamando atenção aqui para a psicomotricidade, também tem relação com essa questão das funções executivas, a importância, né, da psicomotricidade em relação às funções. Verdade. É algo também, gente, quando a gente pensa no contexto da escola, eu sempre acho que essas informações, que essas estratégias, quando a gente vai pensar como que eu desenvolvo planejamento, rotina, a memória, como que eu ajudo, né, facilito essa memorização, todos esses aspectos no contexto aí, de quando a gente pensa no corpo como um todo, né? Não tem jeito de ser algo só na perspectiva do cognitivo, mas o psicomotor vai ajudar, todo esse processo ligado a esse corpo, a esse comportamento, faz toda a diferença. Vou aproveitar, a gente vai falar a segunda palavra-chave de hoje, tá? Segunda palavra-chave de hoje é planejamento. Eu vou escrever no chat e vou fixar de novo, tá? Vocês vão precisar das três para poder colocar, no formulário no finalzinho, tá? A segunda palavra-chave, deixa eu só anotar ela aí no chat, é planejamento. O Tiago vai deixar na tela, já está na tela aí para vocês também. Anotem aí direitinho. Aê, coloquei, deixa eu só substituir. Ok. Aê, acho que não tem nenhuma pergunta diferente aí, não. Tá. Qualquer coisa, vocês podem ir perguntando, complementando, fiquem à vontade, tá? E aí eu vou pensando, né? Pensando dentro desses três tópicos que se a gente fosse subdividir, organizar as funções executivas, embora é extremamente mais complexo do que isso que a gente está explicando, né? Se a gente for aprofundar em funções executivas, é um campo muito complexo aí da neurociência. Mas o que a gente precisa para compreender dentro do âmbito do TDAH, dá para compreender tranquilo, né? Então, a gente vai pensar em três áreas maiores, vamos dizer assim, né? Que é a memória de trabalho, que é o controle inibitório que a gente já vem mencionando, e a ideia da flexibilidade cognitiva. Então, o que ocorre? A gente tem etapas do nosso processo de maturação, né, de desenvolvimento mesmo, desde a infância até a vida adulta, lembrando que tem coisas ao longo da nossa vida adulta que a gente vai adquirindo. Aí a ideia da flexibilidade cognitiva é uma delas, a ideia da memória de trabalho, o próprio controle, né, inibitório, a gente vai aperfeiçoando algumas características, mas a gente vai partir, né, desde lá da infância, 2, 3 anos, onde a gente vai pensar e vai tentando estruturar esse processo para a criança. O que seria nessa memória de trabalho? É aquela memória onde a gente resgata informações para o nosso dia a dia. E isso para vocês, né, que são professoras ou que são aí, né, atendem a psicopedagogos e lidam com aprendentes de um modo geral, ou filhos que têm um TDAH, vai lembrar disso aqui, né? A dificuldade de resgatar uma informação. Você acaba de pedir uma coisa, você acaba de mostrar alguma coisa, e logo em seguida você pergunta, a pessoa já não lembra. Então, essa memória de trabalho que a gente vai dizer, né, que é de lembrar pequenas tarefas, que é ali, né, de buscar estratégias, recursos ali para resolver problemas do dia a dia, é uma área que fica muito comprometida. Né? Um contexto que a gente vai começar lá desde pequenininhos meses, né? E vai desenvolvendo. Que é quando a gente mostra, por exemplo, um chocalho para a criança, esconde e ela vai buscar. Então, ela já está trabalhando nessa questão desse resgate, desse escopo aí da memória de trabalho.
E isso é extremamente importante para a leitura, para a escrita, para a matemática. Então, quando a gente pensa, né, numa memória que não responde ou que não ajuda, né, nesse processo, para memorizar, para escrever, para guardar e fazer aquisição e resgate de informação, para resolução de problemas, pensando isso, né, numa perspectiva escolarizada mesmo, que às vezes é o que dá nervoso e preocupação aí para a gente, é algo que fica ali, né, que impacta muito o nosso funcionamento, tanto o funcionamento cognitivo quanto social. E aí a gente vai pensar no campo do trabalho. Imagina, a gente trabalhando, esquece toda hora as informações, né? Esquece o que pediu, alguém ligou, pediu para dar um recado, você não lembra daquele recado, não lembra onde você guardou suas coisas, onde né, deixou determinada informação, e aí literalmente se perde nesse processo. Então, a memória de trabalho nos aprendentes com TDAH é algo que a gente precisa cuidar. Então, quando a gente está fazendo atendimento psicopedagógico, a gente desenvolve diversas estratégias aí, onde a gente ajuda esse aprendente a apoiar essa memória de trabalho, a buscar e a ter recursos ali, onde ele vai conseguir resgatar uma informação, quer que seja ela, né, pela memória de trabalho mesmo, de uma forma, né, espontânea, ou por meio de uma anotação, ou por meio de uma agenda, de uma lista, de uma organização ali de tarefas. Dentro do controle inibitório, né? O que envolve o controle inibitório? É aquele autocontrole consistente, né? A gente manter uma resposta diante de algo novo ali, diante de uma situação que é inesperada o tempo todo, a gente manter um comportamento socialmente adequado. E aí, quando a gente pensa nisso no TDAH, que a gente relaciona muito a ideia da impulsividade. Esse controle inibitório, ele tem ali, de fato, principalmente para TDAH hiperativo, né? Impulsivo. Essa parte é uma parte onde ele solta algumas pérolas que não deveria, né, soltar em determinado momento, onde ele não fica sentado onde ele deveria estar. Todo mundo está se comportando de determinado momento, de repente ele grita, ele faz algo ali, né, que destoa desse comportamento socialmente esperado. Então, essas habilidades, né, de controle inibitório, de memória, elas são possíveis de serem trabalhadas por meio de treinamento, por meio de terapia, pelo trabalho ali, por meio de jogos e, né, diversos recursos e estratégias que o psicólogo comportamental vai nos ajudar, que às vezes o fono, dependendo do contexto, vai fazer seu trabalho também, o neuropediatra, enfim, a gente vai ter uma rede de apoio, por isso a ideia do multimodal, né? Para a gente pensar ali em estratégias para desenvolver e estratégias para dar suporte para esse aprendente de TDAH nesses aspectos que a gente vê que tem mais falha. Quando a gente pensa, por exemplo, na questão do TDAH desatento, o controle inibitório nem sempre é um problema. Mas o desatento vai estar muito ligado à questão da memória de trabalho, que vai envolver atenção, que vai envolver planejamento. Então, por isso que quando vocês me perguntam, o que a gente faz para ajudar alguém, né, que tem TDAH adulto aí? Qual que é a nossa estratégia? O que eu posso fazer? Então, depende muito das áreas, né, que estão comprometidas, de como que ele desenvolveu. E aí, de novo, eu chamo atenção para o ambiente, né? E aí, quando eu chamo atenção para o ambiente, não é no sentido de culpar também quando a criança tem, né, uma desregulação maior aí no controle inibitório, que é culpa do ambiente, que é culpa da mãe e da família. Não é nesse sentido. Mas o nosso estímulo, a nossa acolhida, a forma com que a gente vai estruturando esse espaço, vai fazendo as intervenções, vai ajustando ali, né, aquele contexto para esse aprendente de TDAH, vai facilitar de certo modo, né? Não vai ser causadora de TDAH, porque é um transtorno, mas pode auxiliar ali nas respostas. Inclusive, se a gente for pegar lá no DSM, a gente falou disso na live passada, existem alguns contextos onde os sintomas, né, ligados aí ao TDAH, quer seja memória de trabalho, ao controle inibitório ou a flexibilidade cognitiva, eles são minimizados e quase que somem. Exemplo, né? Num ambiente onde a criança é muito reforçada, no sentido positivo, né? Positivo, num ambiente onde a criança recebe uma supervisão mais constante, alguém que organiza a mochila, alguém que marca os horários, alguém que faz essa mediação aí, né? Que recebe essa mediação. Quando está com a gente na clínica, às vezes, né? E está recebendo uma supervisão muito próxima ali, um acompanhamento muito próximo, está trabalhando com atividades que sejam motivadoras para ele. Então, todo esse processo aí, deixa eu só ver o chat, que senão eu não consigo visualizar.
Epa, deixa eu ver aqui. Ah, sim, a Kelly perguntou assim, ó, o que me deixa... Desculpa, é porque eu empolguei aqui, esqueci de olhar o chat. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Perdão. Ah, tá. Aí tá assim, ó, na escola em que trabalho temos vários alunos com TDAH. É uma fala da Kelly. Desculpa, viu, Kelly? Eu me perdi aqui nas mensagens e não te respondi. Estamos sempre buscando novas formas de trabalhar com eles para que tenham um bom aprendizado, mas ainda sempre precisamos de novos, deixa eu ver se são meios, novos meios. Isso. E lembrando, gente, que por mais que eu diga, e eu estou na escola e na clínica também, eu digo sempre isso, é importante a escola demais, né? A gente pode ajudar muito essa criança, ajudar muito essa família com os nossos conhecimentos, com as nossas abordagens, mas não significa que só a escola, sozinha nesse processo, vai dar conta disso, né? A gente precisa o tempo todo de todo aquele aparato, aquela rede. A criança indo para terapia, a criança, quando, né, tem necessidade de medicação, sendo medicada nos horários certinhos, aquele aprendente ou aquela criança ali, tendo o apoio da terapia, tendo o apoio ali de toda uma organização de ambiente que não depende só da escola. E a gente faz muito, né, no contexto escolar, a gente sabe o tanto que isso é importante, mas em dado momento a gente precisa entender também que não é uma função que vai dar, que a gente sozinho na escola vai dar conta, assim como a família sozinha não dá. Então é aquele processo sempre casadinho para a gente conseguir alcançar. E aí a gente aprende esses novos meios, né, Kelly? Acho que todo dia. Não tem jeito. Todo dia a gente está ali contribuindo, todo dia a gente está ali naquele processo de aprendizado mesmo. Deixa eu ver se tem mais aqui. Ah, tá. Tem antes aí alguma coisa? A Maíra? Cadê? A Maria, na escola que trabalho, tem alguns aprendentes com TDAH. Alguma dica para adaptar a atividade? Desculpa, viu, Maria, que ficou aqui atrás e eu não consegui localizar. Olha, na live passada a gente falou um pouco disso. A Sueli está aí. Sueli, pode me ajudar a responder, Maíra também, tá? Ah, tá. Níveis de gravidade do TDAH. Vou responder por parte, não me perco. Maria, a gente fez uma live na semana passada. Eu acho que eu estava com a Sueli ainda. E a gente falou um pouco disso, dessas adaptações. A gente tem que pensar, eu gostei do termo acomodações pedagógicas, porque eu acho que ele atende direitinho. Porque quando a gente pensa na acomodação, eu estou pensando numa escola que não está ali pronta e a criança ou o aprendente, seja lá o que ele tenha, ele vem para a escola e tem que se adaptar à escola. Mas quando a gente pensa nessa perspectiva da acomodação pedagógica, a gente para e pensa assim, de que modo, né, eu preciso, enquanto escola, me ajustar para acomodar esse aprendente. E aí, quando você me pergunta assim, o que a gente precisa, como que a gente pode adaptar? Aí a gente deu algumas dicas, depois você volta na live passada, tá aqui gravada no canal, foi da live da quarta-feira passada. Aí lá tem vários exemplos, eu vou citar alguns só para você não ficar com a dúvida. A gente sugeriu, né, adaptações no ambiente, o excesso de estímulo, o excesso ali, né, de informação, de barulho, a forma, né, aonde que esse aprendente está localizado naquela sala, está perto da porta, da janela, ou em algum local que pode desregular e atrair essa atenção, principalmente se for uma criança, né, com TDAH desatenta. A gente pensou também na adaptação da atividade, que é algo extremamente importante também. E aí a ideia é a gente tem que ter a visão de que aquela criança, aquele aprendente, ele demanda de um esforço cognitivo, às vezes, muito maior do que uma criança, às vezes não, né? De forma muito maior do que uma criança típica. E aí, se eu coloco lá 10 atividades para criança típica, 10 operações, 10 continhas, e eu vou colocar 10 para ele, ele tem um esforço triplicado, se não for mais ali. Então, há uma adaptação que eu sempre sugiro, é a redução das atividades. Redução de atividade não é igual redução de conteúdo. Eu não estou dizendo que é para ensinar algumas coisas para ele, porque ele não dá conta de tudo. Eu estou dizendo que o excesso de atividade, excesso de enunciado, de palavras nesse enunciado, de formas com que eu vou
colocando que eu vou ampliando aquilo ali, que vai se tornar cansativo e vai ser um dificultador para ele. Então, eu vou adaptar a partir dessa perspectiva. Vou colocar informações claras, objetivas, reduzidas no sentido da quantidade de atividade. Se a turma está lendo um texto de 2 páginas, eu vou colocar um texto de meia página, vou mediar essa leitura em alguns casos, quando esse nível que eu vou responder aí, tá? E esse nível de gravidade for maior, tá? De TDAH. Então, é uma parte importante também. Acho, Maria, que eu te respondi. Se eu não tiver te respondido por completo, peço também que a Sueli me ajude aí, tá, Sueli? Para poder responder para o pessoal. Tinha uma pergunta sobre níveis de TDAH. Deixa eu ver onde que era. De quem que é? Esqueci quem que era a pessoa que perguntou o nível de TDAH. Os níveis, a gente tem no DSM, né, uma escala entre leve, moderado e severo, diferente do TEA, porque o TEA a gente tem grau 1, 2 e 3. Aqui no TDAH tá nível leve, né, leve, moderado e severo. Esses 3 níveis, o que se refere? É a quantidade, né, que esse aprendente destoa, né, em termos funcional com esse ambiente. Então, por exemplo, se eu estou pensando num TDAH leve, eu estou dizendo que ele tem características de TDAH dentro dos critérios diagnósticos, e aí depois, se vocês quiserem informações mais específicas, né, da escala de critério diagnóstico, a live passada a gente falou também, tá? E aí a gente vem nessa estrutura, nessa organização, pensando assim, se ele está lá no nível leve, o que compromete? Tem traços de TDAH, tem característica, mas ela não impacta tanto no funcionamento social desse indivíduo, quer seja na vida acadêmica, no trabalho, né, na vida social. O moderado ele já tem características, né, que impacta mais do que a leve. Em dados momentos ele vai sofrer alguns impactos devido àquele sintoma no meio em que ele está, né, que ele se encontra. E o severo, né, o moderado nesse sentido, o severo é aquele, né, que sofre influências ali daqueles sintomas, eles são tão fortes que impacta ali de modo mais grave, mais severo, a vida dele social. Então, a gente vai pensar nos níveis nessa perspectiva. O tanto que aquele sintoma impacta no funcionamento social dessa criança, tá? Deixa eu ver se tem mais. Tinha um tanto de coisa que eu perdi aqui. Aê, deixa eu ver. A Maíra já está me ajudando aí também. Ok, na questão dos homens. Obrigada, viu, Maíra? Deixa eu ver se tem mais. Acho que se as terapias, intervenções, ok. A Kelly falou assim: o que mais me deixa em dúvida é de como avaliar. Se são as mesmas avaliações ou devem ser adaptadas. A questão mesmo das notas, porque nosso país ainda visa muito tradicional a prova. Kelly, eu te dou toda a razão, né? Uma pergunta extremamente pertinente. E aí, quando a gente pensa nessa questão da nota, da avaliação, a gente tem que entender que não é reduzir o conteúdo. Isso, eu falo conteúdo muito mais pensando na habilidade que propriamente no conteúdo. Mas vou falar conteúdo para ficar mais fácil. Quando a gente está lá trabalhando, seja lá uma habilidade, desenvolvendo uma habilidade de história, de geografia, de ciência, não necessariamente eu vou dizer assim, olha, na prova dele ele não vai ser avaliado nesse aspecto. Não é isso. Mas ele pode ser avaliado de maneira diferente dos outros. Em quais aspectos? Se eu dou uma prova, né, um texto grande, com várias perguntas, onde a criança vai ter que buscar uma informação explícita, implícita no texto, e eu tenho um TDAH grave, por exemplo, né, que está no nível lá mais grave, mais severo, o que eu posso fazer para avaliar aquela habilidade, para ver se ele compreende o texto, localiza uma informação? Eu posso fazer uma mediação dessa leitura, eu leio para ele, ou a gente divide, eu leio determinada parte ou não, ou às vezes, né, eu vou fazer a pergunta se for uma questão, né, baseada no texto, a gente vai fazer a leitura do texto, eu vou fazer de forma oral. Então, eu vou pensar na avaliação desse instrumento, não necessariamente só porque toda a turma fez 10 atividades numa prova que ele vai ter que fazer 10. Ele vai fazer 2, eu vou corrigir as 2 e vou tabular esse valor, né, no mesma proporção das 10 do restante da turma. Então, a gente vai pensar no ajuste, não é de tirar habilidades né, de garimpar o que ele dá conta ou não de aprender, mas é a quantidade de coisas que eu estou avaliando e meu como avaliar. Então, eu vou adaptar para o oral, eu vou adaptar
em vez, né? Por exemplo, se eu estou ali avaliando uma informação, um conceito, estou pedindo para escrever o conceito, eu posso pedir ele para grifar o conceito num texto que eu já vou dar. Eu posso pedir para, em vez dele escrever uma lista imensa, ele ligar, ele fazer, né, associações ali e marcações de outro modo. Então, é muito mais adaptar a forma com que eu estou cobrando do que propriamente o que exatamente eu estou cobrando. E isso é importante, porque a adaptação curricular não significa reduzir conteúdo, reduzir habilidade, mas é mediar essa forma mesmo. A Dulce comentou também dessa questão do medicamento, ok. O oral também, a Maria Sueli lembrou do oral, ok. Então, beleza. Vou voltar lá para a tela e de vez em quando eu vou voltando aqui. Eu pedi o Tiago para me lembrando na hora que aparecer mais questões aí, tá? Bom, e aí eu queria pensar nessa questão, né, da função executiva no cérebro. De que modo a gente vai entender esse processo e como que a gente pode, a partir, né, desses processos de treinamento, de terapia e, às vezes, né, de medicação, quando a gente fala da questão da atenção voltada para a memória de trabalho, em alguns momentos, principalmente naqueles casos onde a gente falou, né, do nível de gravidade, que mesmo recebendo todo o aparato de terapia, né, de ambiente, de estruturação desse espaço, aquele aprendente ainda se desajusta demais. Então, em alguns casos, né, não são todos os TDAHs, né, que vão fazer uso de medicamento, não são todos que vão tomar a mesma dosagem. Então, isso é cada indivíduo e dependendo do contexto que ele demanda, tá? Então, isso a gente precisa entender, que a função executiva, ela tem, né, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser trabalhada com a terapia, com os nossos suportes, com as nossas ajudas, com as nossas intervenções, mas em dados momentos o medicamento também vai fazer, né, esse papel importante aí, tá? Ainda, né, pensando nas categorias dessa função executiva, desse conceito. A gente está falando desse autocontrole, que é basicamente, né, alguns locais vocês vão ver chamando de autocontrole ou de controle inibitório, mas está se referindo àquele processo, né, na capacidade de a gente resistir a algo que é tentador ali para a gente. Então, esse processo, essa categoria, é algo que é muito presente no TDAH hiperativo, que a gente vai chamar hiperativo impulsivo. E aí o medicamento pode auxiliar, ok, mas a terapia vai, as mediações, e aí eu vou considerar esse aspecto na hora que eu vou fazer, por exemplo, a avaliação, ou vou estruturar a aula, ou vou fazer, né, aquele processo de intervenção pedagógica também. Além, né, desse processo que eu chamei do autocontrole, a memória de trabalho, que vai me ajudar a organizar a mente, organizar esse espaço, vincular ideias, que aí não é só a questão, né? Muita gente pergunta, crianças com TDAH aprendem a ler? Sim, né? Elas aprendem a ler, elas aprendem ali, né, as habilidades que são adquiridas, mas ela vai precisar muitas vezes de uma mediação. E essa mediação pode ser na parte da memória, na parte do autocontrole, na parte mesmo, né, da criatividade, que a gente vai chamar aí dessa flexibilidade cognitiva, diante da resolução de problemas. Então, é possível esse aprendizado e a gente vai fazendo isso aí a partir dos componentes, que a gente chama de componentes da função executiva. Essa parte ela é importante para a gente entender como que esses aspectos sofrem influência no TDAH, que é a atenção, e aí a gente já falou um pouquinho de atenção aqui no canal, que não é só o focar, o definir o foco, né? Se eu estou conversando com vocês, eu estou olhando o slide aqui embaixo e estou olhando para a câmera. Então, eu defino ali o meu foco, mas eu preciso, né, sustentar essa atenção, manter, né, esse equilíbrio entre aquilo que eu elegi como importante e a manutenção, né, dessa minha atenção ali. Então, o processo, os aspectos voltados para a atenção, principalmente para o TDAH desatento, é algo que a gente precisa constantemente mobilizar estratégias para isso. E aí eu vou trabalhar com coisas que sejam sugestivas, com aporte visual, com aquelas estratégias onde a gente vai ficar de frente, vai fazer aquela mediação do sujeito ali, né, na sala de aula e na vida, para auxiliá-lo nesse processo da atenção. Nesse caso aqui, né, do desatento, tem alguns medicamentos em casos graves que também funcionam para regular dois neurotransmissores que são importantes aí para esse processo. E aí regulou, a gente consegue
fazer com que essa criança eleja e mantenha o foco. Controle inibitório, a gente já falou um pouquinho. Planejamento é uma parte importante desse componente da função executiva. Planejamento, aí vocês pensam no planejamento numa perspectiva macro, mas a gente vai pensar na criança que não consegue organizar a mochila para ir na escola, que não consegue tirar as coisas da mochila para fazer uma atividade. Você já está com a folha, né, da prova, da avaliação em cima da mesa, o menino não tirou nem o lápis. E aí, esse passo a passo que a gente utiliza tanto na educação, que é passo a passo para aprender multiplicação, passo a passo para aprender divisão, para escrever, para ler, né, para compreender o sistema de escrita alfabética, é uma parte muito comprometida aí nas crianças e aprendentes com TDAH. É algo que a gente precisa auxiliar, treinar mesmo, sabe? Organizar esse ambiente com imagem, com estratégias, né, onde a criança tem aquele passo a passo visual ou de forma, né, de lista mais resumida para que ele consiga se organizar. Então, planejamento e organização são dois aspectos casadinhos aí também, a se organizar a partir desse planejamento, a projetar futuramente, e isso num adulto faz toda a diferença. Olha o tanto que a gente precisa de planejamento, por exemplo, financeiro, planejamento do nosso dia, da nossa rotina, porque senão a gente vai se perder no meio daquela imensidão de coisa que faz, e aí você vai lembrar que tem que fazer almoço 4, 5 horas da tarde, hora que der fome. Então, todo esse processo de planejamento, de organização, está presente no nosso dia a dia, e a gente precisa desse processo, dessa regulação, dessa organização. E se a gente sabe, né, que é uma área no TDAH que fica aquém, né, que precisa desse suporte, a gente precisa pensar estratégias aí para poder desenvolver essas habilidades, quanto antes possível. A gente vai começar pequenininho, vai estimular com 4, com 5, com 6, pensando na melhoria de vida desse adulto. Não é só, né, uma questão só de prova, de avaliação interna na escola, embora seja importante, né? Mas é uma questão ali que a gente vai precisar para a vida. E a mesma coisa, o que eu estava falando aí da memória. Deixa eu lembrar se tem mais alguma coisa que eu precisava de falar. Assim, algumas alterações aí presentes nas funções executivas que estão muito ligadas a casos de TDAH. Lembrando, gente, que não são todos os casos, depende do nível de gravidade, depende da estimulação, depende do sujeito, de como que ele responde às terapias e ao processo, né, que ele viveu. Mas existe ali, né, comprovadamente, uma disfunção executiva nos aprendentes com TDAH. Esses aspectos que eu venho mencionando, controle inibitório, memória, né, de trabalho, flexibilidade cognitiva, são áreas que têm uma disfunção nos aprendentes com TDAH. Então, eles vão precisar de um esforço maior, de uma mediação maior para funcionar bem nesses aspectos. Então, eles têm, né, um prejuízo aí de inibir comportamento, que é a ideia do autocontrole, e aí isso às vezes dificulta a nossa vida, né, na sala de aula, na nossa vida enquanto parceira, esposa, né, marido. Organização desse ambiente, organização das atividades do contexto, hierarquização e ativação da informação. Então, tem uma disfunção nessa parte que é de entender uma informação, e não é só decorar. Que às vezes você pergunta, ele não aprende de jeito nenhum multiplicação, porque ele não decora. Não necessariamente é porque ele não decora. Tem crianças que memorizaram o fato, venceu essa parte da memória, mas não consegue entender quando que faz a busca daquele fato. Então, ele está diante de uma situação, um problema, e ele não consegue relacionar que o que ele precisa fazer é buscar aquela informação que ele já tem do fato. Então, isso é importante a gente entender, até para poder fazer essa mediação em sala de aula. Entender direitinho o que ele não dominou. Ele não dominou aqui, foi o fato de fato, né? Que é a ideia de memorizar, de guardar aquela informação, ou ele não está conseguindo fazer o resgate. E eu vou precisar mediar esse resgate, essa busca da informação, pelo suporte da tabela, ou pelo suporte de marcar palavras importantes ali naquele contexto. Focalizar e sustentar a atenção, que é o que eu estava explicando, alerta e velocidade de planejamento, e aí vocês vão lembrar, minha Nossa Senhora, ele passa a aula inteira, 4 horas para copiar uma frase do quadro. E aí a gente vai entender por que isso acontece. Porque o raciocínio, a velocidade com que ele dá conta, né? Além da questão da atenção, do foco que estão comprometidas, para copiar, é intenso ali. Então, essa velocidade de processamento ela é baixa. Então, eu vou precisar o tempo todo entender que eu não posso trabalhar com ele com a mesma cobrança de
velocidade que eu faço do outro. E aí eu não estou falando dessa velocidade para falar, para poder participar, da impulsividade, não. Eu estou dizendo da velocidade de processamento de informações que ele precisa para resolver o problema do dia a dia. A forma com que ele se relaciona, né, com a frustração, com essa modulação do afeto. Então, às vezes é de forma extremamente impulsiva, né? Diante de uma coisinha pequenininha, ele desmotiva, ele desajusta, ele desregula. E aí, ontem a gente conversando lá numa formação que eu ministrei, né, aqui na Prefeitura de Brumadinho, nem sei se foi ontem, acho que nem foi ontem, foi anteontem. Eu estava falando disso, como que essa sensação de não dar conta, de ser o último a acabar, que é ruim demais, que todo mundo fez e eu não dou conta, como que isso impacta na vida social desse sujeito. E aí a gente vai pensar, né, na parte voltada aí para a depressão, para a dependência química, inúmeros fatores que são decorrentes dessa sensação. Todo mundo dá conta, eu não dou. Todo mundo está fazendo no tempo certo, eu não consigo. Então, isso a gente precisa de um olhar muito amoroso mesmo, né, para esse trabalho. A Kelly perguntou se no laudo vem o nível. Não necessariamente, viu? Tem laudo que vem, recebo crianças na clínica, por exemplo, que tem um nível. Nível e o CID, que é diferenciado. Tem um CID específico para desatento, um CID específico ali para hiperativo impulsivo e um CID específico para o combinado. Aí, às vezes, vem só o CID e informa o nível, às vezes não. O nível, ele tem função para a gente, não é para rotular, e eu sempre falo disso, né? O nível é para saber o tanto de esforço pedagógico, né? E de aparatos ali, seja psicopedagógico, em qualquer campo que eu vou precisar para essa criança. Deixa eu ver aí mais. Terapia comportamental, a Deise lembrou, gente, é assim, excelente mesmo. A área comportamental, quer seja a fono, quer seja terapias mesmo aplicadas por outros profissionais voltados aí para análise, né, do comportamento, é muito importante mesmo. Rotina também para ajudar no foco, né, Maíra, que você colocou aí, tá ótimo. A Lu perguntou assim: como que eu consigo diferenciar se a dificuldade do aprendente é de memorização ou dificuldade de buscar essa informação? É acompanhando mesmo, não tem jeito. Então, por exemplo, eu citei o fato, né? Se ele decorou, mas ele não conseguiu buscar. Numa atividade, por exemplo, de campeonato, eu faço sempre com baralho desses padrões mesmo. Eu tiro todas as cartas de letras, né? Eu falo assim, todas as cartas com letra, deixo só com número. E aí ele tira uma carta, eu tiro outra. E aí ele tem que me responder, por exemplo, o número que ele tirou na carta vezes o meu. 2 vezes 5, por exemplo. Eu tirei a carta 5, ele 2. Ele tem que me responder quanto que é 2 vezes o 5. E aí ele vai falar 10. Às vezes eu consigo saber que ele memorizou. Agora, mesmo ele memorizando, na hora que ele está lá, Lu, fazendo uma atividade, que a atividade, o contexto, requer essa informação que ele tem, que é 2 vezes 5, que eu já sei que ele memorizou, porque eu fiz uma avaliação, porque eu fiz um acompanhamento. Ele não resgata, ele não consegue entender quando utilizar aquilo. Aí a gente vai conseguindo, Lu, fazer isso muito nessa perspectiva da observação. Por isso que na clínica a gente avalia memória, e a gente avalia essas articulações também com a informação. Deixa eu ver se tem mais. Na escola pública hoje temos dificuldades, deixa eu ver, da sequencial, os ciclos e os nossos TDAHs não estão nesse tempo. E aí, gente, quando a gente fala de tempo, né? Tempo pedagógico, tempo, se a gente for pensar nesse contexto de tempo da vida, do trabalho, é algo realmente, né, que não dá para comparar. Produtividade, a quantidade de coisas que eu faço em determinado tempo e a quantidade de coisas que uma criança de TDAH vai conseguir fazer naquele mesmo tempo. Por isso que essa mediação pedagógica ela é tão importante. Além de tudo que vocês estão falando, né? Terapia, essa parte toda. A parte dos esportes também, que ajuda demais a nivelar aquela parte da atenção por causa da dopamina, né? Tudo isso é importante. Mas a gente pensar também que às vezes é possível a gente utilizar ferramentas na escola para a gente reduzir o excesso. Às vezes a gente traz muita informação, roda para chegar numa pergunta muito eficaz, que poderia ser formulado de uma maneira mais simples. E às vezes a gente não dá conta de fazer isso ali, né, dentro de uma turma grande, principalmente escola pública, que é como a Nancy, né, colocou. Mas se a gente pensar nessas adaptações, nesse planejamento, a gente consegue reduzir um pouco essa discrepância. Mas é desafiador mesmo, viu, Nancy?
Não tiro sua razão, não. Deixa eu ver mais ali. Terapia, eu já falei. A Juha Luz está contando uma experiência que ela tem ali com a filha dela. Ela vai mediando esse processo de leitura. Uma lê um pouquinho, outra lê outro, marcar informação importante no texto, conseguir montar esquema. Tem horas, gente, que a gente fica naquela fadiga mandando menino de TDAH copiar do quadro, que é um martírio. Prestar atenção, achar informação, focar, copiar, memorizar, mexe. O copiar do quadro mexe com tudo que ele tem de disfunção, né? E aí, quando a gente pensa no esquema, que às vezes, se eu estou passando no quadro uma informação maior para a minha turma, eu monto um esquema para ele. E aí ele vai colar no caderno aquele esquema, que vão estar com as informações mais importantes. Mapa conceitual funciona. Às vezes, enquanto todo mundo está copiando ali, ele está montando um mapa, ou a gente está fazendo uma mediação ali dentro do possível por meio de esquemas. Então, é pensar nessas estratégias mesmo. Acho que eu coloquei tudo. Gente, na próxima semana eu me comprometo a voltar um pouquinho, tá? Como a gente perdeu um pouco de tempo hoje, falando o que que a gente pode fazer no treinamento e quais são, né, as habilidades aí voltadas para as funções executivas para crianças, por exemplo, de 3 a 5 anos. O que que eu posso fazer, né? Que tipo de atividade que eu posso desenvolver com essa criança ali para a gente melhorar aquela parte do controle inibitório, da flexibilidade cognitiva, dentre outros. Vou trazer também uma informação na próxima live sobre algumas atividades que a gente utiliza, alguns jogos que nos ajudam muito em casa, na escola, na clínica, a trabalhar habilidades. Eu falei do baralho. Se a gente for pensar, por exemplo, em jogos que envolvam atenção, o lince, que faz aquele rastreio visual. A gente pode pensar na dama, no xadrez, em vários aspectos aí de jogos que a gente pode montar, que a gente pode adaptar jogos com regras no modo geral, né, para a gente trabalhar esse processo devagarzinho aí, né, às vezes não com a mesma velocidade que a gente espera de uma criança típica, mas que a gente consiga fazer esse processo aí, tá? Gente, eu vou encerrar por aqui, porque eu tenho aula agora às 20h40. Deixa eu só falar a terceira palavra-chave e já vou disponibilizar agora o link para vocês preencherem o certificado, tá? Só um minutinho que eu já vou copiar ele aí agora. E já fala a palavra-chave logo em seguida, tá? Deixa eu só... Aí. Pessoal, quem chegou hoje, né, no canal, peço desculpas que hoje a gente teve um monte de imprevisto, né? Isso acontece nessa parte tecnológica. Geralmente a gente consegue funcionar direitinho, mas hoje realmente foi desafiador. Desculpa aí se comprometi a qualidade da informação, se não consegui explicar, né, de forma tão detalhada aí para atendê-los como vocês merecem. Mas na semana que vem eu resgato alguma parte dessas, tá? Que a gente discutiu hoje. Na quarta-feira a gente tem live de novo sobre essa questão, né? Voltada aí para o TDAH. Eu vou trabalhar com estratégias. O pessoal que perguntou hoje sobre quais estratégias a gente pode desenvolver, eu vou trabalhar algumas, inclusive, assim, pensando em estratégias utilizando as mídias também, para a gente focar nisso. A terceira palavra-chave agora é memória. Tiago deixou aí bem na tela embaixo as 3 palavras-chave para vocês, tá? E o link está aí no topo do chat da live para vocês preencherem. Não se esqueça, coloque o nome e o e-mail direitinho para a gente conseguir fazer a devolutiva do certificado, tá bom? Um abração para vocês, muito obrigada aí pela companhia. Semana que vem eu volto em algumas questões que eu vi que vocês perguntaram aqui. Vou anotar direitinho e prometo responder, tá bem? Boa noite aí para vocês, um abração aí para todos. Vou deixar um pouquinho, tá, gente, para vocês conseguirem responder aí pelo chat. Tiago está lembrando aqui, Grazi, que era para eu mandar um oi para você, que você me cobrou aí, eu não te vi. Eu estava à sua procura já. Eu mandei até uma mensagem no chat, mas depois eu vi que você estava por aí. Abração, pessoal.